Gostei. Fique à vontade, Gabriel. Tá, eu vou começar com o Pai Nosso, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Gabriel. Então, gente, atualizando, não sei se o Gabriel conseguiu assistir a gravação passada, mas para te situar do que a gente conversou na semana passada, a gente. Só um minutinho, gente, pegar um copo d'água aqui do lado, que eu já estou vendo. Pronto. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre a fé, né, novamente, que a gente já tinha conversado um pouco antes, o Wellington já tinha falado um pouco sobre isso, mas a gente estava falando mais na fé no sentido de que a fé ela é a resposta, né, do homem a Deus. Né? Deus faz aquele chamado, né, para a gente, ele realmente quer nos dar a salvação, ele se manifestou de diversas maneiras, né, ao longo de todos os tempos, né, lá no Antigo Testamento, toda aquela coisa que o pessoal ainda não entendia muito bem, se revelou através de diversas ações pontuais, por assim dizer, né, e aí no Novo Testamento, através da vinda de Jesus, ele se manifestou novamente, né, foi o Filho de Deus, veio ao mundo, né, em carne e osso, em humanidade e divindade, e tudo isso. E tudo isso é parte do plano de salvação de Deus, né? Tudo aquilo que a gente havia conversado antes. E todo plano de Deus, por assim dizer, envolve um chamado, né? Envolve um convite que ele nos faz. E assim como todo e qualquer convite, precisa de uma resposta, né? Ou você aceita, ou você nega, ou você ignora, ou enfim. E aí a gente estava falando justamente disso, que a nossa resposta para Deus é a nossa fé, né? Que é a gente confiar, a gente acreditar, a gente aceitar, né, os planos de Deus para nós. E a fé, por mais que ela seja uma coisa que não é concreta, né, por assim dizer, não é uma coisa material que a gente possa, né, palpável, a gente consegue ter uma fé, mas para a gente ter essa fé, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa, para a gente confiar em alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa, a gente precisa estar em contato com ela de alguma forma, porque senão a gente não vai ter essa relação de confiança, né? Isso é normal. E assim também é com Deus, então a gente precisa ter uma relação, buscar conhecê-lo, conhecer a palavra de Deus, entender, conhecer o que ele quer, né, para nós. É claro que em muitas situações na nossa vida a gente não entende nada, né? A gente simplesmente acontece alguma coisa, especialmente uma coisa que a gente não estava preparado para lidar com aquilo, né? A gente não estava esperando, igual, por exemplo, agora aconteceu uma pandemia. Ninguém nunca pensou que ia acontecer isso. E em pleno 2020 a gente estaria aqui vivendo essa situação caótica, sem poder encontrar com as pessoas, sem poder abraçar, tendo que ficar em isolamento, e se cuidando, né, dessa forma. Isso é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. E a gente precisa, mesmo no meio desse caos todo, pensar e olhar para Deus, né? Será como a gente pode viver isso de uma forma melhor, sabe? Eu, particularmente, não sei dizer se isso fazia parte do plano de Deus ou não, né? Não sei. Mas eu acredito que, de alguma forma, isso também faça parte dos planos de Deus e que, através dessa situação, Deus vai fazer com que a gente cresça de alguma forma, sabe? Olhando pelos olhos da fé, e a gente aprenda alguma coisa mesmo no meio desse caos,
que a gente se aproxime, que a gente tenha a nossa fé como um escudo mesmo, sabe? Como algo que vá nos ajudar no meio de toda essa crise, de tudo isso que está acontecendo. Eu falo muito por mim, porque eu, se não tivesse a minha fé em Deus, se eu não tivesse a fé mesmo, né? Acreditar que isso tudo vai acabar, vai passar, sabe? Ter fé em Deus é justamente também ter essa tranquilidade dentro da gente. Claro que é uma coisa muito difícil, né? De se ter, assim, por assim dizer, mas de confiar tanto em Deus, de saber assim, cara, isso vai passar, isso não vai ser uma coisa eterna, entendeu? A gente não sabe quando vai passar, infelizmente, isso é uma coisa que deixa a gente bem angustiado, mas a gente tem fé em Deus de que isso vai passar, sabe? De que tudo vai melhorar, de que o que tiver que ficar de tudo que a gente está vivendo, né? As lições, os novos hábitos, enfim, tudo que for positivo para a gente vai continuar, provavelmente, né? Nos tempos normais, por assim dizer, né? E então a gente precisa a gente enquanto católico, a gente já está num caminho de fé, por assim dizer, porque mesmo que a gente não tenha a fé mais inabalável assim do mundo, uma fé igual, sei lá, igual os grandes santos da nossa igreja, sabe, que super se dedicaram, se doaram, entregaram a vida deles pela nossa igreja, a gente tem a nossa fé e e ela precisa ser regada, sabe? Como se fosse uma sementinha, a gente precisa estar sempre colocando ali água nela para que ela possa crescer. E aí, como a gente faz isso? A gente faz isso através da leitura da Bíblia, do nosso conhecimento, da nossa aproximação, do nosso relacionamento com Deus. A gente faz isso através do nosso relacionamento com as outras pessoas, porque uma das coisas que a gente precisa ter enquanto filhos de Deus mesmo, né? Não vou nem dizer somente enquanto católico ou algo nesse sentido, mas a gente precisa amar. E que é uma coisa que não é fácil. Porque é fácil a gente amar quem a gente gosta, é fácil a gente amar quem é legal, quem é gente boa, quem a gente gosta, quem a gente conhece, isso é fácil. Fácil mesmo. Agora, difícil é lidar, é amar quem a gente não conhece, quem a gente tem relacionamento difícil, quem a gente bate de frente, quem a gente olha e fala assim, nossa, mas que pessoa difícil. Tipo assim, oh, meu Deus do céu, como é que a gente faz? É difícil demais. Então, assim, e aí a gente, isso tudo são formas da gente se relacionar com Deus, da gente se aproximar com Deus e da gente colocar a nossa fé em obras, né? Porque uma das coisas que nós temos que fazer enquanto membros da Igreja de Cristo é ser evangelho vivo, né? Que nem a gente estava falando. Então, nós somos portadores de todo esse amor, de todo esse ensinamento que Deus nos traz, né, ao longo dos tempos, e a gente precisa passar isso para as outras pessoas. Parece meio doido achar isso, né? Dependendo da quantidade da noção que a gente tem de mundo e tudo, mas existe uma quantidade muito grande de pessoas que nunca tiveram acesso, nunca souberam, nunca foram apresentados a Deus, a Jesus, a tudo isso. Então, tem muitas pessoas mesmo, até perto da gente, e a gente às vezes pensa que não conhecem a palavra, que não conhecem o amor de Deus, por assim dizer, que precisam de pessoas para serem de fato um evangelho vivo na vida delas, sabe? Existem várias pessoas, a gente estava falando algumas semanas atrás sobre vocação, né? Que é justamente o mês que a gente está vivendo, né? O mês de agosto é o mês das vocações. E existem pessoas que são vocacionadas justamente a isso, a irem e levar essa palavra de Deus para várias pessoas. Existem pessoas que são missionárias, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem alguém que faz isso, mas existem pessoas que fazem missões, que vão em lugares mais afastados, mais pobres, mais de difícil acesso à comunicação, por assim dizer, como um todo. E elas vão lá servir a Deus mesmo, sabe? Levar ali a palavra, levar o amor de Deus através de justamente isso, através de palavras, obviamente, né, da palavra e tudo mais, mas também de obras, né, de atitudes
que elas vão tendo, né, ali com aquela pessoa que elas estão tendo um contato. E assim a gente também tem que fazer na nossa vida, né? Dentro de casa, eu acho que é o lugar mais difícil da gente evangelizar, né? Vocês são jovens, eu não sou tão jovem, né? Mas vou dizer como me considerar aqui quanto jovem, sabe? Mas é muito difícil, a gente tem muitos atritos, a gente tem um relacionamento às vezes muito difícil. Às vezes, a gente, quando está na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente quer descobrir, desbravar o mundo, a gente está cheio de vontade, a gente está cheio de opinião formada já, a gente já não é mais uma criancinha. Então, tem coisas que a gente já consegue saber o que é certo, o que é errado, e muitas vezes a gente tem muita dificuldade de ter um relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos outros familiares também, por conta disso, porque a gente já está criando asas e querendo voar. Então, a gente precisa tentar uma forma, né? E eu acho que, assim, é muito pedir pela graça mesmo de Deus, de ter um discernimento, sabedoria, para que a gente consiga evangelizar dentro da nossa casa também. Não somos pessoas muito diferentes, né? Por mais que a gente tenha as nossas qualidades, os nossos defeitos, todo mundo, nós somos muito diferentes uns dos outros. E dentro de casa também. Nós temos as nossas semelhanças, as nossas diferenças com os nossos pais, irmãos e tudo mais, mas a gente tem que buscar uma forma de evangelizar também. Até porque, eu não sei como é na família de todo dia, de cada um de vocês, mas vocês estão aqui na catequese. Os pais de vocês, não sei se já fizeram catequese, se não fizeram, se já fizeram, se são crismados, se não são. Tem coisas que vocês vão viver, que vocês vão aprender, que vocês vão conhecer, que às vezes as outras pessoas não conhecem. E as outras pessoas não viram. As outras pessoas não têm o mesmo entendimento, vamos dizer assim. E aí acaba que meio que é como se fosse um peso a mais, sabe? Mas não é um peso, é uma graça que a gente tem mesmo, sabe? É um chamado mesmo, sabe? De Deus, de que a gente tenha que ser luz para todo mundo, sabe? Dentro de casa, dentro da escola, da faculdade, do trabalho, de todos os lugares, que não é fácil, ainda mais no mundo de hoje, que tem muito problema, tem muita discussão, tem muita rivalidade, tem muito ódio, tem muita coisa mundana, por assim dizer, sabe? Tem muitas coisas que, em muitos lugares, eu falo até por mim, tem muitos lugares e muitas situações que eu me sinto muito mal, que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse mundo, o que está acontecendo com esse país? Então, assim, a gente precisa ser luz, ser canal de graça na vida de todo mundo. E é aquilo, a gente é responsável pela nossa salvação, mas a gente também tem responsabilidade pela salvação dos outros. Então, a gente precisa estar sempre rezando uns pelos outros, né? Claro, acho que a melhor coisa, assim, que a gente pode, o melhor presente, igual até a Neurene estava falando, o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa que a gente ama é a gente rezar por ela, sabe? Porque vale muito mais do que qualquer coisa material. Porque a maior prova de amor mesmo, no meu ponto de vista, é a gente colocar aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama, nas mãos de Deus, no cuidado de Deus, de Nossa Senhora, para que eles, né, cuidem, protejam e tudo mais. Inclusive pessoas que são difíceis, obviamente, pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem. Eu conheço várias pessoas que não são católicas, várias pessoas que não são católicas, pessoas que são evangélicas, que são espíritas, que não têm religião, enfim. Até essas pessoas eu coloco nas minhas orações, aliás, inclusive e principalmente, né, a gente tem que colocar essas pessoas nas nossas orações, para que Deus, na graça dele, possa alcançá-los, né, e que seja feita a vontade deles, que eles também entendam, tenham essa percepção de receber o chamado de Deus e aceitá-lo, né? É um convite que Deus nos faz e ele faz a toda a humanidade, não é somente a nós enquanto católicos, ele faz a todo mundo, mas tem gente que não teve, né, esse conhecimento, esse contato com esse chamado. E aí, através da nossa fé, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, a gente tem tudo isso. Isso é, claro, um processo de uma construção, né? Mas a gente também precisa pegar o que a gente aprende na teoria e colocar em prática, né? Que é exatamente isso de transformar a nossa fé em obra. E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, especialmente na nossa faixa etária ali de juventude e tudo mais.
Porque você, por exemplo, se imagina, você em tempos normais, sem coronavírus, vida sem coronavírus, você vai para uma balada, você vai para uma festa, você vai para um negócio, você olha assim, você fala assim, caraca, isso aqui parece que é um evento totalmente perdido, por assim dizer, sabe? Você vai, em algumas situações, a gente vai, a gente fala assim, cara, como eu posso ser luz no meio desse lugar? O que eu posso fazer de diferente? Que postura eu devo ter enquanto católica, enquanto filha de Deus aqui dentro? Entendeu? Então, assim, eu já passei diversas situações, assim, sabe? De chegar no meio de uma festa, de alguma coisa, olhar aquilo e falar assim, meu Deus. Chega a me sentir até mal, dava até uma vontade doida de sair, de ir embora e tudo mais. Mas a gente precisa ver como, a gente não precisa deixar de ser jovem, entendeu? Tem o próprio Santo João Paulo II, né, o Papa, ele falava que a gente precisa de uma juventude santa, né, de santos de calça jeans, que é exatamente isso, que é nós, enquanto jovens, somos o futuro mesmo, né, do país, da humanidade e tudo mais. Então, a gente precisa ser santo e a gente precisa ser santo em todos os lugares que a gente for, sabe? A gente precisa, mesmo que você não precisa deixar de ir numa festa, você não precisa deixar de fazer uma coisa que você gosta de fazer e tudo mais, mas você precisa saber se portar naquele lugar, naquele ambiente, você precisa saber ser luz, né? Ser templo do Espírito. A gente é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por isso que a gente vê, a gente escuta, a gente vê as pessoas falando que a gente não deve maltratar o nosso corpo, né? A gente não deve fazer mal para nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Não somente na nossa alma, mas no nosso corpo também. Então, a gente precisa, na medida em que a gente vai se aprofundando na fé, ter uma noção, um conhecimento de, cara, como eu posso ser templo do Espírito Santo nessa situação, nesse lugar? Como eu posso ser dentro de casa, como eu posso ser no trabalho, como eu posso ser na faculdade, como eu posso ser numa festa, num lugar no meio dos meus amigos, entendeu? A gente tem esse chamado, a gente é um pouco diferente, por assim dizer, e muitas vezes a gente sofre preconceito. Isso já aconteceu muito comigo, não sei se já aconteceu com algum de vocês ou não, mas de estar no meio de... Porque eu sempre fui muito de participar de grupo de jovem, de estar sempre na igreja todo final de semana e tudo mais. Então, assim, tanto na minha família, quanto nas minhas amizades e tudo mais, sempre tinha essa coisa, tipo, ai, Carola, ai, só vive dentro da igreja, vai virar freira, não sei o que lá. Então, assim, tudo isso faz parte, mas a gente tem que ter vai chegar no momento em que a gente vai ter tanta firmeza, né? Tanta convicção na nossa fé, na nossa caminhada, que a gente vai nem se importar mais com esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês ou não, mas é possível que aconteça, então vocês sabem que isso é normal, tá? Isso acontece, mas que Deus, ele nos ajuda, sabe? De que ele dá a força que a gente precisa, ele dá a perseverança que a gente precisa ter. Como a gente estava falando, isso é uma das coisas que com certeza vai querer fazer com que você se afaste, com que você vá menos, né, na igreja, que você tenha... Sabe, o mundo, ele tem disso, ele tende de usar, não somente o mundo, né, gente, mas o nosso inimigo, ele tem muito disso, de querer usar dessas coisas mais confortáveis, por assim dizer, para nos afastar da graça, para nos afastar de Deus. Então, assim, à medida que a gente for, que vocês forem tendo o momento de oração de vocês, sabe? Que isso foi uma coisa que é uma coisa extremamente importante. Para a gente aumentar a nossa fé, a gente precisa, claro, confiar, né? Mas para confiar, a gente precisa conhecer. Para conhecer, a gente precisa ter nosso momento de conhecimento, né, de Deus. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa, às vezes, ler algum outro livro que seja espiritual, a gente precisa ver um filme, a gente precisa principalmente se relacionar com Ele. Como a gente se relaciona com Ele, tendo nosso momento íntimo de oração com Ele. Seja qual for o horário do dia, ou enfim, quantas vezes vocês quiserem também, mas é necessário e fundamental que vocês tenham esse momento de oração. Sabe? Eu até dei o exemplo da minha amiga na semana passada, que conversava com Deus como se fosse um amigo. Assim, sentava na cama dela e conversava igual eu estou conversando aqui com vocês.
conversava como se ele estivesse ali sentadinho na frente dela, e aí ela conversava, tinha um momento dela de oração com Deus, e depois ela ia dormir. Então, isso é muito particular de cada um tem um jeito, uma forma de se relacionar com Deus, mas tudo isso é fundamental para que a gente aumente a nossa fé. Claro que eu não sei se a gente vai chegar numa fé extremamente top da galáxia, mas Deus sabe perfeitamente em que ponto a gente está. Ele sabe se você está conhecendo ele agora e se você ainda está, tipo assim, tendo muitas dúvidas, se você ainda não está acreditando em tudo o que ele quer, o que ele revela. Ele sabe se você já está mais ou menos no meio caminho andado. Ele sabe se você já está um pouco mais firme na fé. E à medida em que ele vai sabendo isso, ele vai te dando situações e chamados e missões diferentes. Entendeu? Porque, por exemplo, hoje eu não estou no auge da minha fé, nem nada nesse sentido. Mas ela realmente hoje já melhorou muito de muitos anos atrás. E aí é muito legal de ver a forma que Deus vai agindo na nossa vida. Porque quando eu tinha uma fezinha minúscula, não entendia quase nada, a forma de Deus agir comigo era uma. O que Deus queria de mim, ou até ele podia já estar querendo grandes coisas, mas eu ainda não enxergava, não entendia, simplesmente seguia a vida. À medida em que eu fui crescendo, conhecendo mais e tendo mais essa experiência, essa vivência com Deus, as coisas foram aumentando. E tanto é que hoje cheguei aqui ao ponto de estar sendo catequista, de estar ajudando vocês, né? E isso não seria nem um pouco viável alguns anos atrás. Eu simplesmente ia chegar aqui e ia falar assim, anos atrás eu estava exatamente no lugar de vocês, de escuta, sabe? Então, assim, a gente precisa uns dos outros para poder evangelizar. Eu preciso de cada um de vocês precisam de cada pessoa que vocês conhecem e que podem e devem, né, ser luz de Deus na vida de vocês. E dentro das etapas da revelação de Deus e tudo mais, ele teve todo um plano muito educativo, né, por assim dizer, que nem a gente tinha falado, foi tudo muito, muito inteligente. A forma de Deus se mostrar e se revelar com cada situação, com cada pessoa, desde o Antigo Testamento até o Novo. E essa mesma inteligência que ele teve e tem lá, assim é com a gente também. Entendeu? À medida em que você vai, por exemplo, vocês que gostam de ler a palavra, tem coisas que vocês já antes provavelmente não entendiam e hoje vocês já estão entendendo. Então, assim, isso tudo é graça. Isso tudo é graça. A gente não pode achar, pura e simplesmente, que sei lá, que é uma coisa do além, por exemplo, dizer, não, é graça. O nosso dom de amar, ele é graça de Deus. O nosso dom, a nossa capacidade de ver coisas boas nos outros, isso vem de Deus. Tudo que é bom, vem de Deus. E quanto mais a gente se abre para Deus e para tudo que Ele quer nos dar, maiores vão ser as coisas boas que a gente vai ter. Maiores serão os dons que a gente vai ter. Vocês, com a Crisma, vocês vão receber, né, confirmar a fé de vocês vão receber não somente o Espírito Santo novamente, né, mas vocês vão receber os dons do Espírito Santo. São diversos os dons do Espírito Santo. E pode ser que vocês tenham, ao longo da vida, vocês descubram que vocês têm algum dom específico, né, que vocês às vezes não vão ter o dom de orar em línguas, às vezes vocês vão ter o dom de maior sabedoria, de maior conselho, de maior ciência, enfim. São vários os dons do Espírito Santo e cada pessoa é diferente. É diferente. Então, assim, eu conheço pessoas, que nem eu estava falando para vocês, que tiveram grandes experiências, né? Aquela coisa de repouso no Espírito Santo, de chama amarelada de sandália havaiana, aqueles negócios todos de gente. Eu já vi gente, assim, feito dominó, de gente caindo assim, um atrás do outro, e eu lá quietinha, assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui?
Eu rezava, eu falava, Senhor, não quero isso não, pelo amor de Deus, você sabe disso, que não quero ter essas coisas não. Isso é muito pessoal de cada um. Tem gente que tem essa facilidade, que tem essa entrega maior, e tem gente que não tem. É que nem eu estava falando, Gabriel, para as meninas na semana passada. Eu nunca repousei, nunca tive nada nessas experiências mais nesse sentido, mas a minha fé ela é firme justamente porque eu nunca precisei ver, nunca precisei sentir, por assim dizer, nunca precisei tocar, igual São Tomé. A gente acredita, a gente tem fé porque ela é um dom de Deus, porque é um chamado de Deus para nós, eu acredito plenamente. E claro que, como eu estou falando para vocês, foi um processo, né? Já tive a minha fase de não acreditar, de não entender, de ser revoltada, de falar, meu Deus do céu, como é que pode? De virar e falar assim, se você existe mesmo, gente, sério, de falar assim, se você existe mesmo, faz isso aqui acontecer. Eu, trouxa, idiota, fala isso, o que aconteceu foi dito e feito. Falou assim, menina, você tá achando que eu não existo? Não? Então toma. Então, a gente tem essas fases rebeldes na nossa vida, de falar assim, não, gente, por mais que a gente... Eu cresci dentro da igreja, né? Meus pais sempre foram católicos e tudo mais. E mesmo assim, eu ainda tinha as minhas dúvidas, as minhas descrenças e tudo mais. Então, assim, isso tudo é normal. E vocês estão aqui dentro da catequese, né, na preparação para a Crisma, para justamente fortalecer essa fé de vocês. Para justamente ficarem mais fortes até para lidarem com essas questões espirituais mesmo que a gente tem. Sabe? Igual o Gabriel estava falando, que a gente tem esses momentos difíceis de fraqueza, a gente tem, ainda mais agora que a gente está num cenário de muito caos, de tudo, é muita sobrecarga mental, é sobre olha, se tem um ser humano, um ser humaninho, que está passando por esse ano, com a saúde mental intacta, olha, esse ser está muito abençoado, viu? Porque, olha, sem condições. Então, é muito difícil. E que nem eu falo para as minhas amigas e para todo mundo, quando me perguntam como é que eu estou e tudo mais, eu sempre falo, de verdade. Eu só não estou louca das ideias, só não estou surtando porque eu tenho a minha fé. Porque eu tenho ao que me apegar. Eu tenho a fé de que, assim, tudo bem, tá tudo uma bosta agora, mas vai melhorar. De confiar de que Deus está cuidando de tudo, de que Deus sabe o que é melhor pra gente, de que a gente tem muito, apesar de que não tenha uma coisa boa dentro dessa pandemia, uma situação, um cenário que está matando tanta gente, falar que tem algo de positivo ali é meio nada a ver. Mas vão ter ensinamentos que a gente vai levar ao longo da nossa vida. E a partir do momento em que a gente entende isso, sabe, que a gente confia em Deus, que a gente tem, eu falo, gente, as pessoas que não acreditam em Deus, como é que devem estar lidando com tudo isso, sabe? E para mim tem sido a maior fortaleza mesmo, sabe? Que tem mais me dado força de lidar com tudo isso. Porque é tudo muito incerto. Tudo muito incerto, a gente não sabe quando isso vai acabar. O cenário da pandemia, a gente pode meio que comparar, agora me veio isso na cabeça, com a nossa vida mesmo. A gente não sabe quando ela vai acabar. A gente não sabe. A gente está aqui hoje, imagina, sabe, se a gente vai estar aqui amanhã. Então, essa mesma incerteza que a gente tem de quando é que tudo isso vai acabar, é a mesma incerteza que a gente tem de quando é que vai ser meu último dia aqui. A gente não sabe. E é por isso que a gente precisa fazer algumas coisas, a gente precisa fazer coisas positivas, claro, porque a gente quer chegar no céu. Então, para isso, a gente precisa, da mesma forma que a gente não quer ter a doença, a gente não quer que as pessoas que a gente ama peguem essas doenças, a gente precisa fazer algumas coisas. Que coisas? Tomar os cuidados necessários, se isolar, álcool em gel, toda essa coisa que as autoridades de saúde nos pedem para fazer. A mesma coisa na nossa vida. Tudo que a gente precisa fazer para a gente chegar no céu é tudo que Deus nos fala, tudo que Deus nos pede. Sabe? A gente tem ali os 10 mandamentos, que a gente vai falar deles também mais para frente. A gente tem os 10 mandamentos que a gente precisa seguir. A gente tem uma quantidade imensa de virtudes que a gente precisa ter. E, claro, virtude também é graça, também vem de Deus, vem de Nossa Senhora. A gente precisa pedir por isso.
Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu repasso isso para vocês, porque, enfim, não sei como é a relação de vocês com Deus e tudo mais, mas é que nem a nossa relação com o pai, com mãe, com qualquer outra pessoa. Como é que a gente quer receber algo se a gente não pede? Não é mesmo? Como é que eu. Ah, pensa, você tá lá no supermercado com seu pai, com a sua mãe, você vê ali um chocolate que você quer. Como é que você acha que seu pai e sua mãe vão adivinhar que você quer aquele chocolate? Não, você pega o chocolate e você fala, não, mamãe, papai, eu quero. É a mesma coisa. A gente chega para Deus e fala, Deus, papai do céu, seja qual for a forma que você se relaciona com Deus, eu quero isso. Se for da tua vontade, se for para o meu bem, me dê aqui, né? Faça com que isso aconteça. Porque também tem isso, né? Um outro discernimento que a gente precisa ter ao longo da nossa vida, que às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas não é aquilo que Deus quer pra gente. Então, assim, isso tudo a gente vai percebendo ao longo da nossa vida, da nossa vida espiritual mesmo, da nossa relação com Deus. Porque é igualzinho aquela coisa de a gente, daquela situação de que Deus fecha uma porta, mas ele vai abrir uma janela, ele vai trazer uma outra oportunidade. Quantas e quantas vezes eu perdi empregos e ficava, Jesus, não, chorava, ficava triste, ficava desolada, ficava tudo. E daí, um tempo, Deus vinha e falava e mostrava alguma outra oportunidade, alguma outra, algum outro trabalho, né? Alguma outra coisa. Assim também é na nossa vida, sabe? Então, assim, a gente precisa confiar que Deus, ele não falha mesmo. Deus que não sabe o que é falhar, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é poderoso e ele sabe o que é melhor para a gente. Tem muitas situações que a gente fica pedindo. Claro, tem coisas que são básicas e normais, pedir por saúde, por paz, né? Essas coisas todas são básicas e Deus vai nos dando. Mas tem coisas que a gente quer tanto, 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 tanto. Ah, eu quero tanto, 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 tanto esse emprego X. Ah, eu quero tanto, 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 tanto esse namorado, essa namorada, essa situação, essa outra coisa. E às vezes não é aquilo que vai nos fazer bem. Já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, e vocês podem partilhar, viu? Por favor, eu amo falar, mas eu também prefiro ouvir. Fiquem à vontade. Mas já aconteceu comigo de falar assim, nossa senhora, eu quero tanto, 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 tal coisa. De tanto que eu pedi, ele deve ter ficado já de saco cheio. Falou assim, tá bom, menina, toma. Mas isso não é bom pra você, não. Você vai ver. E aí, dito e feito. Foi ele me dar, eu receber e eu ver na cara dura que não era o melhor para mim. Que aquilo não era o que eu queria. Na verdade, era o que eu queria, mas não era o que eu precisava. Não era o que ia me fazer bem naquele momento. E é por isso que a gente precisa ter uma relação boa com Deus, para que a gente não se frustre tanto quando acontecer alguma situação desse tipo. Porque vão acontecer. Porque a gente, na nossa humanidade, a gente acha que a gente sabe de tudo. Ainda mais quando a gente é jovem, a gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem. Essa geração agora, a minha geração, que é um pouco mais velha que vocês, ela é uma geração já um pouco assim, já sofre com ansiedade. Essa geração de vocês e as próximas, eu falo, Jesus, tome conta, porque é tudo para ontem. Eu vejo o meu sobrinho, eu vejo as crianças da minha família, e tudo, ninguém pode esperar nada. O povo quer tudo para ontem, sabe? Eu já sou da fase de pessoas que tudo que eu planejava na minha vida, eu estou com 29 anos. Anos atrás, eu sonhava que com 29 anos eu ia estar numa fase da vida tão diferente, eu estou tão longe ainda de estar. E isso nos frustra, isso nos deixa ansioso, isso nos deixa muito chateado. Eu fico, meu Deus, por quê? Não sei o quê. Eu já estou beirando os 30 e estou tão longe de estar da forma que eu gostaria, e agora ainda veio uma bela de uma pandemia para ficar mais difícil ainda na nossa vida. Então, a gente tem tudo isso. E a gente precisa, na medida em que a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai entendendo o que é bom para a gente e o que não é. O que a gente precisa. A minha geração, eu já sofro muito com essa ansiedade, com essa coisa de que quando a gente tem lá os nossos até os 18 anos. Na primeira ano, quando a gente é jovem, a gente acha que com 18 anos a gente vai estar
podendo dirigir, podendo beber, podendo sair de casa sem dar satisfação para pai e para mãe, ô doce ilusão, não é mesmo? Aí depois a gente pensa que a gente vai com uns 20 e poucos anos ali na faculdade, aquela coisa, a gente vai estar trabalhando, que a gente vai sair da faculdade e já vai encontrar o melhor emprego, já vai estar com a vida top. É uma doce ilusão. Não é com todo... Sorte tem, e abençoado é quem consegue isso ali logo de cara, logo de início. Então, a vida ela não é da forma que a gente fantasia, ou da forma que a gente sempre pega uma pessoa para falar assim, nossa, com fulano deu certo, por que comigo não dá certo? Não é? E aí a gente precisa ter fé em Deus de que Ele sabe a hora certa para tudo. Ele sabe o momento certo para tudo. Sabe? Às vezes eu, por exemplo, eu não passei na faculdade pública. Eu queria ter entrado na UNB, mas não foi a vontade de Deus. Talvez. Eu tentei, não deu certo. Fiz a minha faculdade particular, fiz um curso totalmente diferente do curso que eu tinha planejado se eu fosse fazer na faculdade pública. E hoje a minha vida só é do jeito que ela é, porque isso deu errado. Se não tivesse dado errado, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, não teria tido as experiências profissionais que eu tive, as experiências de vida que eu tive. Então, assim, há males que vêm para o bem, tem situações que a gente não entende mesmo o que está acontecendo. Então, essa pandemia mesmo, não sei por que aconteceu, por que veio, mas talvez no futuro a gente consiga ver algo de positivo, algo de bom em tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, porque essa visão, tudo isso que eu estou falando para vocês, isso ninguém me falou. Isso foi dentro das minhas orações, dentro das minhas experiências com Deus, sabe? De perceber que Ele não falha mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu fui nascida e criada numa cidade pequena do interior, lá em Minas Gerais. Vim para Brasília com 14 anos, totalmente revoltada. Não queria vir para Brasília de jeito nenhum. De jeito nenhum. Todo mundo queria vir. Eu tenho uma prima que o sonho da vida dela era vir morar em Brasília. Quase que eu falei assim, vai você e eu fico, sabe? E eu vim contra a minha vontade. E hoje eu fico pensando em tudo, como seria a minha vida se eu não tivesse vindo. Sabe? Eu não teria conhecido vocês, sabe? Eu não teria tido tudo o que eu tenho hoje, sabe? Todas as pessoas, as experiências, a carga espiritual, principalmente, que eu tenho. Porque toda a minha caminhada, especialmente dentro da igreja, foi formada aqui em Brasília, sabe? Foi nos grupos de jovens aqui, foi na minha catequese, na minha perseverança, foi na minha crisma, porque tudo isso eu vivi aqui em Brasília. Se eu tivesse continuado lá em Minas, provavelmente as coisas não teriam sido da forma que foram. Eu não teria tido as experiências que eu tive, eu não teria encontrado pessoas tão maravilhosas que foram tão canais de graça na minha vida. Então, assim, eu tô falando isso tudo porque isso tudo foi experiência mesmo de oração, de confiança, de entrega nas mãos de Deus. E tudo isso vai acontecer na vida de vocês também. Já deve ter acontecido e com certeza vai continuar acontecendo na vida de vocês. E isso tudo vocês vão ver, um dia vocês vão virar para mim e vão falar que realmente Deus não falha. Mesmo que determinada coisa tenha dado errado em algum momento na vida de vocês, isso tudo foi para uma situação boa no futuro, né? Alguma outra coisa. Tem uma frase que eu vi no Instagram outro dia, não sei de quem é não, mas que nada nessa vida, eu não sei agora a palavra que usava, mas assim, tudo na nossa vida, ou é bênção ou é lição. Então, assim, ou é uma bênção mesmo, ou é uma lição. Então, assim, se deu certo, bênção, glória a Deus, e não sei o que lá. E se não deu, é uma lição, é algo que a gente precisa aprender e a gente precisa levar na nossa vida, sabe? Então, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, essa proximidade, porque é como se ele fosse aqui, que nem eu e vocês. Como se vocês estivessem conversando aqui comigo. Essa é a mesma relação que a gente precisa ter com Deus. E ele fala com a gente de diversas formas. Já contei na semana passada para vocês,
que muitas vezes eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou pegar a Bíblia e abro numa passagem que vem exatamente ali o que Deus quer falar para mim naquele momento. Então, assim, cada um vai ter uma relação diferente, uma experiência diferente. Tem gente que vai conseguir se relacionar melhor através do momento de oração. Tem gente que se sente mais próximo de Deus. Eu gosto muito de música. Infelizmente, não tem, sou frustrada, gente. Tem uma frustração que eu tenho na minha vida, é eu não ter o dom de cantar e de tocar. Não tem. Queria ser dessas pessoas que tá lá na igreja, tocando, pastoral da música. Queria, mas fazer o quê? Acontece, não é mesmo? Nem tudo a gente pode ter. Então, música é uma das formas que eu tenho de oração. Sabe? Existem muitas músicas que são como orações para mim. Sabe? Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar com vocês algumas músicas que são maravilhosas, que tocam muito o meu coração, a minha alma. Eu falo, cara, é como se fosse um abraço de Deus em mim. Tem pessoas que têm isso com música, tem pessoas que têm isso com a Bíblia, tem pessoas que têm isso com a própria celebração da missa, tem pessoas que têm isso dentro do seu momento íntimo de oração ali com Deus. Isso é muito particular, né, de cada um. Tem gente que tem muita proximidade com Nossa Senhora, tem gente que é consagrado, tem gente que não é, sabe? Tem gente que tem de tudo, né, dentro da nossa igreja. Existem exemplos de absolutamente tudo. E Deus, ele nos chama dentro daquilo que ele sabe que a gente vai conseguir fazer. Às vezes a gente acha que não. Eu, quando eu me senti chamada para dar catequese, falava, não, eu não vou dar conta. Logo eu, quem sou eu? Eu sou uma mera pessoa normal, não tenho absolutamente nada para que pudesse ser fazer jus a esse chamado, entendeu? Então, assim, Deus, ele nos chama, ele tem uma vocação para cada um de nós, ele tem missões para nós. Às vezes é dentro da nossa casa, aliás, dentro da nossa casa é para todo mundo, né? A gente tem que fazer da nossa casa, tem que ser a primeira igreja, né? E é mais difícil, sabe? Eu tô falando isso, mas não pensem que eu consigo fazer isso muito bem, não, porque não é verdade. Então, a gente precisa ser luz, a gente precisa ser canal de graça na vida de todo mundo mesmo. E eu fico muito feliz de ver vocês aqui, continuando, especialmente vocês quatro, que são os mais presentes dentro dessa nossa catequese, vocês já sabem disso. Tem outros quatro que tem tempos que não aparecem. Eu não vou desistir deles, claro, óbvio. Mas é maravilhoso e é uma graça de Deus mesmo de ver vocês continuando. Sabe, de ver o Gabriel falar que está no momento difícil, que está no momento de fraqueza, mas ainda assim saber e estar convicto de que ele não quer desistir. Então, assim, é isso, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Tem uma frase que alguém falou que é tipo assim, Jesus não disse que ia ser fácil, mas disse que ia valer a pena. E, de fato, vai valer a pena. Tem uma música que eu não lembro o nome, mas que fala justamente disso, de que vai valer a pena. Porque realmente não é fácil. E assim como Jesus vive o Calvário, né, lá na toda a paixão de Cristo, tudo mais, a gente também vive o nosso Calvário. A gente também carrega a nossa cruz. Cada um é aquela passagem que eu não lembro agora o versículo, mas acho que é Mateus, não tenho certeza. Mas que é quando Jesus vira e fala, né, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É isso. Cada um de nós tem a nossa cruz. Nós temos, aliás, não só uma, né? A gente tem várias cruzes ao longo da vida. Mas a gente tem que carregar essa cruz. E por mais que ela seja pesada e difícil, a gente, enquanto católico, enquanto cristão, a gente tem uma diferença. A gente tem uma alegria que vem de Deus. Por mais que esteja difícil, por mais que a gente esteja ali carregando a cruz, no meio de um calvário, no meio de uma situação extremamente difícil, a gente tem fé em Deus, e essa fé em Deus, ela nos dá uma alegria, ela nos dá uma esperança, sabe? A gente fica, meu Deus, eu não sei até quando eu vou carregar isso, eu não sei até quando essa situação vai acontecer, eu não sei quanto tempo vai durar tudo isso, mas eu sei que isso vai passar, eu sei que isso vai dar certo, eu sei que Deus tem planos muito bons e muito maiores para mim, para nossa vida, entendeu? Então, assim, é muito difícil,
mas vale a pena. E não somente isso. Assim como Jesus teve uma ajudinha lá enquanto ele estava carregando a cruz, não sei se vocês se lembram disso, mas Cirineu tentou ajudar, carregou a cruz ali com Jesus durante um tempo. Nós também temos Cirineu dentro da nossa vida. Ao longo da nossa vida, nós temos amizades, nós temos nossa família, nós temos pessoas que vão nos ajudar a carregar a nossa cruz. A gente não está sozinho. Eu estou aqui para ajudar vocês estão aqui para se ajudar, para me ajudar. Nós somos todos irmãos em Cristo. Né? Nós somos todos filhos de Adão e Eva. Todo mundo. Uns mais bonitos do que outros e tal, mas somos todos filhos de Deus. Sabe? Cada um dentro da sua particularidade, a gente tem dons que Deus deu especialmente para nós. Tem pessoas que conseguem fazer determinadas coisas com mais facilidade do que outras. Isso tudo é muito particular. Muito particular. Tem gente que não conseguiria de forma alguma fazer uma coisa que eu consigo fazer. Assim como tem gente que conseguiria de boa fazer coisas que eu não consigo. Vocês vejam, tem gente que consegue cantar. Eu não sei cantar. Entendeu? Então, assim, Deus tem planos muito bons para nós e a gente precisa ter nossa relação íntima com Ele, nossa relação de confiança, para que isso nos fortaleça, sabe? Tudo isso que eu falei aqui hoje para vocês foi para encorajar vocês, especialmente nesse momento difícil, de desânimo, que o Gabriel falou, de desânimo em torno da pandemia por um todo, sabe? Toda essa questão. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar. Eu sou uma pessoa que sério, eu sou desse modelo. E eu não poder abraçar as pessoas é uma coisa muito difícil para mim, sabe? Nessa situação toda de, às vezes, encontrar alguém na rua e simplesmente não poder. É horrível. Quando eu encontrei vocês da última vez, né, que estava a Karine na última catequese presencial, eu não podia abraçar a Karine. Era muito difícil para mim. Então, assim, são situações que a gente precisa entregar para Deus, sabe? Entregar a Deus nas mãos dele, glorificá-lo, sabe? Então, assim, que a gente possa ser luz, né? Que a gente possa ser canal de graça na vida um dos outros e que a gente se fortaleça, sabe? Que no momento em que você estiver ali capengando, sabe? Não consigo mais rezar, nem o Pai Nosso eu não consigo mais rezar, sabe? Não tenho mais vontade de nada. De pegar e mandar uma mensagem para alguém que vai te motivar, sabe? Eu tenho uma dificuldade particular que eu não consigo rezar o texto todos os dias. Eu, Giovana, tenho essa dificuldade. Parece que é bem a tentação do inimigo mesmo. É começar a rezar ali o texto, parece que você sente todo o sono do mundo. Sabe? Assim, realmente a ação do capiroto mesmo. E, no entanto, eu tenho pessoas para me ajudar nisso, sabe? Eu tenho uma amiga que me mandou uma mensagem outro dia, falou assim, cara, eu estava rezando o texto e me deu vontade de te mandar essa mensagem te chamando para a gente rezar um texto. Vamos? Eu falei, vamos. Sabe? Então, assim, que a gente tenha esse auxílio de outras pessoas e que a gente também seja esse auxílio, que a gente peça ajuda, sabe? A gente não está aqui sozinho, sabe? Já me coloquei à disposição de vocês sempre, não sou exemplo de nada, nada. Sou exemplo de nada. Sou aqui tão humana, tão pecadora como toda e qualquer pessoa. Mas a gente precisa se unir, se juntar para conseguir superar, né, todos os desafios da nossa vida. E nesse momento tão difícil, a gente precisa ainda mais uns dos outros, mesmo que os nossos relacionamentos estejam sendo todos virtuais, que a gente consiga, ainda assim, ser canal de graça na vida das pessoas, que a gente consiga ser evangelho vivo, através de uma mensagem, de uma palavra, de uma oração. Então, que a gente consiga seguir junto aí para que quando tudo isso passar, a gente poder dar uma festa e poder ser todo mundo feliz, se abraçar, se beijar e ficar todo mundo mais tranquilo. Sabe? Então, contem comigo, contem com as minhas orações, com o Wellington, com o Jailson, com o Neurens, com todo mundo da catequese, tá? O que vocês precisarem, meu WhatsApp está disponível 24 horas, tá bom? Vocês podem falar o que vocês quiserem. E é isso. Que a gente consiga, juntos, né, caminhar para isso. E assim,
vocês podem ver que agora o nosso tempo até aumentou, né? Porque antes a gente, vocês seriam crismados esse ano ainda. Então a gente teria uma convivência menos de um ano, por assim dizer. Agora, como a crisma de vocês foi adiada para o ano que vem, isso deixou com que vocês tenham um pouco mais da minha presença aqui. Olha que bênção, que glória. Então, assim, que a gente consiga ver isso como uma coisa positiva, porque com isso a gente vai poder trabalhar durante mais tempo alguns temas que sejam mais importantes para vocês, a gente vai poder ter uma relação um pouco mais próxima, um pouco melhor, sabe? Então, assim, nada é por acaso, Deus sabe o que faz, então que a gente confie nos planos dele, né, para as nossas vidas, e que a gente conte uns com os outros, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Porque eu tô até achando estranho, ainda bem que vocês mostram aí a bela face de vocês, são todas lindas, lindas, maravilhosas, porque saudade, gente, saudade de encontrar pessoalmente, de abraçar, de poder viver a vida como a gente tinha o costume de viver. Então, fiquem à vontade, tá? Podem falar o que vocês quiserem, eu vou beber minha água, que eu peguei aquela hora e só agora eu vou beber. Bom, gente, se vocês não quiserem falar nada, a gente pode, então, vamos encerrar, né? O nosso querido amigo Wellington, né? O nosso diácono não esteve presente aqui, mas ele está sempre nas nossas orações, né? Dentro do nosso coração também. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria colocar em intenção a vida de cada um de vocês, né? Da vida de cada um de vocês, da família de vocês. Que Deus possa dar muita saúde para cada um. Que Ele possa encher os lares de vocês de paz, de amor, de muitas bênçãos. Que Ele fortaleça vocês nesse período muito difícil, que a fé que Ele aumente, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que Ele possa, de fato, nos fortalecer, nos encher de graça, nos dar todas as bênçãos e graças necessárias para a gente conseguir superar todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado. Que Ele possa fazer de nós instrumento dele na vida dos outros, tanto da nossa família, quanto dos nossos amigos e dos nossos desconhecidos também, que a gente possa ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E que tudo que nos deixa angustiado, que nos deixa triste, que nos deixa fraco, que a gente coloque tudo nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, que Ele possa cuidar de nós, dos nossos corações, e que a gente tenha uma semana abençoada, que a gente tenha muitos motivos para sorrir, né? No meio, mesmo que com tanta dificuldade, que a gente consiga seguir firme, que a gente consiga ter uma vida de oração, que a gente consiga perseverar, que a gente consiga estar em contato com a palavra de Deus, que a gente consiga participar das missas, mesmo que não presenciais, mas de forma online, que a gente consiga viver a nossa fé dentro do que for possível dentro de cada realidade. Colocar em oração todas as intenções guardadas nos corações de vocês, todas as dificuldades, todas as lutas, as batalhas que vocês enfrentam. Que Deus e Nossa Senhora possam cuidar, que Nossa Senhora passe à frente de tudo nas nossas vidas. E que esse próximo mês que vai começar agora nessa semana seja um mês abençoado, seja um mês de muita coisa boa, que a gente consiga caminhar para superar mesmo, para vencer todas essas batalhas, para a gente consiga carregar as nossas cruzes e viver momentos com fé, né? Então, por essas e por todas as intenções guardadas em nossos corações, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus possa abençoar vocês, a família de vocês, que o Espírito Santo esteja presente aí com vocês durante todos os dias da vida de vocês, né? Não somente dessa semana, como de todos os dias. E que vocês continuem aqui, firmes e fortes. E qualquer dúvida, problema, sugestões, aflições, vocês compartilhem com a gente está aqui para isso. Esqueci de colocar aqui na intenção, mas agradecendo a Deus pela ordenação do Wellington, pela missão dele, pela vocação dele, que ele consiga ser, né, evangelho vivo para todos. E que a gente tenha aí mais uma semana abençoada, né, que a gente se encontre aqui na semana que vem. E é isso. Como vocês já sabem, estou disponível, o Wellington também está disponível. Qualquer coisa, é só falar com a gente, tá bom? Muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. E estamos aí sempre à disposição de vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado, Gil. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.